Afinal, por que o Botox dá errado? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou com o Magnus para fazer uma demonstração de alguns detalhezinhos sobre o Botox. Vamos deixar bem claro uma coisa já de início. Não é que dá errado. Se ficou ruim, de cara, tem que assumir. Erro meu, erro do profissional. O Botox em si é fantástico. Então, se tem algum probleminha, tem que dizer que foi eu profissional. Não estou falando de duração do produto, tem um vídeo específico falando sobre duração, vocês podem dar uma olhadinha sobre esse vídeo. Hoje nós vamos falar das coisas que chegam até mim. Eu vou falar algumas coisas que eu escuto e caso depois vocês tenham mais dúvidas de algo que eu não falei, vocês podem deixar mensagem. Vamos lá, vou falar primeiro uma coisa que eu escuto. Fiz Botox, caiu a sobrancelha. O porquê que cai a sobrancelha? Quando você faz Botox, você vai, vamos dizer que eu vou aplicar num ponto aqui. Existe uma margem de segurança da sobrancelha que se eu aplicar, vai acabar caindo. Por exemplo, vamos dizer que o Magnus não está com nenhuma ruga aqui porque ele fez Botox há pouco tempo e não vai aparecer. Mas vamos dizer que você tem uma ruga aqui. Se eu vier aplicar exatamente nesse ponto, perto da sobrancelha, meu Deus, corre o risco de cair. Principalmente em paciente que já tem uma queda, paciente um pouco mais velho, já tem uma queda natural de sobrancelha. Então tem que respeitar essa margem. Então é um problema técnico. Se você aplicou no lugar errado, pode acontecer isso. Existe um outro detalhe. O Botox, a marca Botox, ele tem um halo de difusão menor. O que é halo de difusão? Você aplica num ponto, toda a área em volta onde ele se espalha. Existem produtos que têm uma área de difusão maior, ele se espalha mais. Então você tem mais risco. Bom, a um primeiro momento, você olha assim e fala, não, esse aqui deve ser um produto melhor, você aplica no meio, ele se espalha um monte. Tem dois problemas com isso. Primeiro, você pode atingir áreas onde você não quer, por isso que eu gosto de um produto que tem uma área de difusão menor, porque você consegue ter uma precisão maior no teu tratamento. Eu quero exatamente naquele ponto, e sem contar que ele acaba concentrando mais o produto. Essa diferença de halo de difusão se dá por dois motivos. Marca de produto e segundo, diluição. Se você dilui demais para render mais, ele aumenta o halo de difusão, mas tem uma duração menor e ao mesmo tempo esse risco que eu falei para vocês. Então a marca e técnica é importante nesses casos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, cuidar sempre com o paciente que já tem uma sobrancelha caída de a gente não colocar em pontos para cair mais. Por mais que caia 1, 2 milímetros, é o suficiente para deixar o paciente com cara mais cansado em vez de rejuvenescer ou deixar um olhar mais aberto, que é o que a gente quer no Botox. Vamos falar do oposto disso. Muita gente chega para mim e fala assim, vi ou uma amiga, eu fiz e não gostei, que eu fiz um Botox e ficou com isso aqui levantadão, como se fosse um chapéuzinho a sobrancelha. Para vocês terem noção, isso é tão comum que existe nome para isso, para esse erro técnico. É um erro técnico que se chama síndrome do Mefisto. O que é isso? Quando você aplica em pontos errados e você faz com que a sobrancelha levante demais. Hoje, eu acho muito mais elegante, muito mais bonito uma sobrancelha que você levanta a cauda. Pode ver que as mulheres antigamente mais velhas tinham um chapéuzinho aqui, levantava. Não é legal, fica um cara de espanto. Para mim, isso aí envelhece. Isso aqui é o que deixa bonito. Por que faz síndrome do Mefisto? Ao contrário do que imagino, vou aplicar Botox aqui, ele vai levantar a sobrancelha. Não, o Botox aqui ele relaxa. O que faz levantar a sobrancelha é um ponto aqui no canto. Por quê? Lembra que o Botox relaxa, ele não estica. Então tem um músculo que puxa isso aqui para baixo. Se eu aplico o Botox aqui, eu vou soltar esse músculo e vai levantar. Só que se ao mesmo tempo eu levanto e não aplico o Botox aqui, aplico lá, o que ele vai fazer? Vai levantar demais e fazer um chapéuzinho. Então você tem que manter uma aplicação, mais coerente, assim, no sentido de saber que eu tenho que travar um pouco. Vou levantar tudo. Não dá para levantar tudo, não fica legal. Então eu tenho que travar um pouquinho aqui em cima e deixar levantar só a cauda. Claro que existe diferença entre Botox masculino e feminino, a sobrancelha, mulher a gente inclina mais, homem menos, mas não estamos falando desse detalhe, estou falando só da síndrome mesmo. Então essas são duas coisas que eu escuto muito no Botox. Vamos falar um pouco de mito. O Botox fica tudo esticado. Não, isso é mito. Deixa esticada a cirurgia, outras coisas, e se ficou muito esticada, mais uma vez, tá mal feito. O Botox ele relaxa, então não é para esticar nada. O Botox vai ficar boca grande. Também é errado. O que deixa a boca grande é preenchimento, é ácido hialurônico ou outros preenchimentos. Mais uma vez, ficou exagerado, não está bem feito. Basicamente, tudo que vocês têm visto aí que ficou mal feito, eu culpo o paciente em que sentido? O paciente que fica insistindo para fazer algo que o profissional diz que está mal feito. E aí eu culpo o profissional que não sabe dizer não até o final, que acaba cedendo. Então é uma culpa meio que em conjunto de paciente e profissional
que concordam em fazer aquilo, né? A maior parte das vezes o paciente não pede e acaba escorregando, né, na mão de algum profissional, tem que corrigir, não pode deixar. E resumindo para vocês esse vídeo, tudo que ficou chamativo, estranho, tá mal feito. O procedimento estético facial tem que ser assim. Eu olhei no teu rosto e falei, tá mais jovem, tá mais bonito, tá com cara menos cansado. Aí é bacana. Agora se alguém chegar e falar pra você, você fez o lábio, fez sobrancelha? geralmente é porque tá um pouco exagerado. Pessoal, eu falei de alguns mitos, falei de algumas queixas por erros técnicos. Tem muito mais do que isso que eu acabei não falando. Se tem algum que vocês têm dúvida e querem saber, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos tentar responder todo mundo com o maior prazer. Tá joia, pessoal? Valeu!